Boa noite a todos. Luiz, lá dos Estados Unidos, como é que vai? Deus te abençoe. Adriano, que eu não dei ainda as boas-vindas no culto de hoje. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Uma alegria iniciarmos mais um culto da CPC. Essa CPC expandida, né? CPC expandida, de norte a sul, inclusive lá nos Estados Unidos. Que bacana. Muito joia. Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez de forma virtual, como tem sido nas últimas semanas, desde que começamos aí a seguir as autoridades nesse direcionamento aí de isolamento social, e temos visto Deus agir no nosso meio, né? Tem sido um momento de aprendizado, um momento de depender de Deus e de rever alguns conceitos também. A questão do templo. Ali é tão bom a gente estar junto fisicamente, presentes ali, nos abraçando, mas não é isso que faz a gente ser igreja. E a gente tem experimentado isso, temos visto Deus agir no nosso meio, temos sido igreja durante esse tempo, estamos aprendendo, né, sobre essas coisas, e que continue assim. E essa música que nós vamos começar cantando fala exatamente sobre a ação do Espírito no nosso meio, que Ele tenha plena e total liberdade para agir no nosso meio, que possamos ser igreja nesse momento. Vamos cantar? Quando o Espírito de Deus se move entre nós, sua chama de amor tocando nosso ser, como vida derramada, sua unção abençoada, vai tocando, vai trazendo seu poder. Quando o Espírito de Deus se move entre nós, sua presença de perdão traz paz, consolação, como fonte de água viva, vai curando as feridas, renovando, transformando o meu viver. Nada pode impedir teu Espírito de agir, nada pode impedir, ó Senhor. Nada pode me acusar, por teu sangue posso entrar. Nada pode impedir, ó Senhor. Quando o Espírito de Deus se move entre nós, sua chama de amor tocando nosso ser, como vida derramada, sua unção abençoada, vai tocando, vai trazendo seu poder. Quando o Espírito de Deus se move entre nós, sua presença de perdão traz paz, consolação, como fonte de água viva, vai curando as feridas, renovando, transformando o meu viver. Nada pode impedir teu Espírito de agir, nada pode impedir, ó Senhor. Nada pode me acusar, por teu sangue posso entrar. Nada pode impedir, ó Senhor. Nada pode impedir teu Espírito de agir, nada pode impedir, ó Senhor. Nada pode me acusar, por teu sangue posso entrar. Nada pode impedir.
canção Igreja Presente. Família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós. Importa obedecer, de ser luz, resplandecer, de ser luz, resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda a glória é louvor. Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda a glória é louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda a glória é louvor. Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda a glória é louvor. Amém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, tenho pensado demais sobre a situação do mundo, mas vou fechar o círculo aqui e concentrar na situação do Brasil. O mundo está doente, né? E o Brasil está doente. Essa semana, todos nós fomos impactados com o crescimento da pandemia, né? Talvez eu, assim, por receber essas notícias lá do Amazonas, de Manaus, tenha ficado bem chocado. Também em São Paulo. Mas também essa situação política tremendamente fora de hora, né? Que desvia a atenção das autoridades que deveriam estar focadas nessa batalha contra esse vírus, né? Porque o Brasil já vinha doente. Então, vamos lembrar algumas doenças aí nós. Por exemplo, a gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública, né? A dengue, a zika, a chikungunya, febre amarela, e tantas outras, a violência doméstica, os abusos. Então, é doença para todo lado, né? Não só doenças no físico, mas doenças na alma, a questão da depressão, tentativas de suicídio, líderes cristãos também atentando contra a própria vida. O Brasil está doente. Doente no ponto de vista físico, né? Doente no ponto de vista da economia, doente do ponto de vista da política. E agora, com essa pandemia aí, a coisa está
assim, traz sobre todos nós um peso. Eu não sei como vocês estão sentindo, mas eu me sinto, às vezes, pesado, né? E fico pensando o que nós, enquanto igreja, podemos fazer. Qual é a resposta que nós vamos dar? Então, tem a resposta do auxílio às pessoas necessitadas. E eu quero dizer que a CPC tem feito o que pode fazer. Graças a Deus, pela generosidade dos irmãos, então, nós temos feito alguma coisa. Uma pequena contribuição, mas que é o que nós podemos fazer, estamos fazendo, né? Ajudando, socorrendo. Aliás, uma das grandes coisas, grandes bênçãos que veio dessa crise toda, essa explosão de generosidade, de solidariedade no mundo todo, no Brasil, né? Pessoas crentes, descrentes, da religião A, B ou C, outras incrédulas, totalmente incrédulas, ateus, muita gente solidária, né? Graças a Deus por isso. Mas será que é só isso que a igreja pode fazer? O que mais nós podemos fazer? No mundo espiritual, já parou para pensar? O que nós podemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Nós não podemos dar destino aí para a economia. Isso aí, os economistas, os líderes vão dar um jeito aí, né? Na saúde, mesma coisa. Na educação, como é que vai ser o ano letivo, como é que vai ficar tudo isso? Mas quem é que vai dar resposta do ponto de vista espiritual? Quem vai dar resposta? É a igreja, somos nós. E aqui há uma receita dada pelo próprio Deus de como sarar o Brasil, de como sarar a terra. Só que eu acho que nós paramos num ponto, que é o ponto da oração. Só que esse versículo, ele traz 4 condições, e a gente fica só assim, temos que orar, e temos mesmo, temos que orar. Mas a oração, no mundo espiritual, ela não é a solução, ela é parte da solução que o próprio Deus deixou para mim e para você. Ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aí sim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 condições. Não é apenas a oração. A oração é parte da solução, parte da cura, parte do milagre, não é? Então, parece que o coronavírus veio e as outras coisas deixaram de existir. Não, nós continuamos tendo, aliás, até cresceu a violência, a pedofilia, as tentativas de suicídio, a depressão, as doenças no físico, está tudo aí, junto e misturado. Estamos passando dias difíceis. E aí Deus vem na sua palavra e diz, olha, tem um jeito. Primeira condição que ele estabeleceu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar antes da oração, vem a humilhação. E aí, vamos pensar um pouco, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Claro, gente, que quando a gente ora, via de regra, quebrantado, né? Porque teve aquele camarada que orou e que a oração não passou nem do teto, né? É uma oração de si para si mesmo, né? Ele era uma autoglorificação. Aquela história que Jesus contou, não vou repetir aqui, né? Mas quando nós oramos de verdade, oração significa quebrantamento. Oração tem muito mais a ver comigo do que com Deus. Eu oro e declaro a minha dependência de Deus. Eu declaro a minha insuficiência. Mas está aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A humilhação inclui alguns itens importantes. E se nós pararmos para observar lá em Filipenses capítulo 2,
quando fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, ali há várias verdades na vida do Senhor Jesus que tem que fazer parte da nossa realidade. Ele se humilhou. Vamos olhar para o exemplo de Jesus, lá de Lucas, de Filipenses 2. Primeiro, depois, se você quiser conferir, Filipenses 2, de 5 em diante. Primeiro, Jesus se esvaziou de si mesmo. Gente, nós precisamos ser cheios de Espírito, mas para ser cheio de Espírito, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos que não cabe nada do Espírito Santo. Né? Nós sempre temos razão, nós achamos que sabemos tudo, né? Não consideramos a palavra do outro. Jesus se esvaziou de si mesmo. Isso faz parte da humilhação. Outra, reconhecer a total dependência de Deus. Ah, se não fosse o Senhor. Jesus considerou os outros, considerou o outro superior a si mesmo. Ou seja, veja bem, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo. E a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós temos que ter essa mesma atitude de não fazer nada com a intenção de receber glória, não tentar ser igual a Deus, abrir mão do que é seu, assumir a forma de servo, considerar o outro superior a nós mesmos, viver a vida comum de um ser humano, ser obediente até a morte. Isso é humilhação. Nós queremos que Jesus, que o Senhor, cure a nossa terra. Nós estamos dispostos a nos humilhar, como Jesus se humilhou, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo. Nós estamos dispostos a considerar o outro superior a nós mesmos. Nós estamos dispostos a não fazer nada por partidarismo, por vanglória. Gente, mais uma vez, o Brasil está dividido politicamente. Sempre esteve, mas agora, novamente, essa divisão que pelo menos me cansa. E a gente sabe que uma casa dividida não vai subsistir. Quantas famílias estão se dividindo, amigos. E a Bíblia fala, não faça nada por partidarismo, nem por vanglória. Considere o outro superior. Um jogo de vaidade no país, na igreja. Meus irmãos, se nós queremos que Jesus cure a nossa terra, nós temos que nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor e declarar a nossa total dependência dele e nos esvaziar de nós mesmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas tem mais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Orar também faz parte. E a oração que nós devemos fazer tem que incluir confissão de pecados, gratidão pelas bênçãos recebidas, adoração, petição, disposição para ser resposta à nossa própria oração, disposição para ser parte da resposta, fé que Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. É essa oração que agrada a Deus. É a oração que não acredita somente, mas que confia. Uma oração que é grata a Deus pelas bênçãos recebidas. É uma oração na qual estamos dispostos a ser resposta à nossa própria oração. Estamos dizendo aqui, Senhor, abençoa Manaus, mas usa-nos, ó Deus. Usa-nos. Usa-nos, Senhor. A gente tem a gente brinca que é uma confraria de amigos que acabou se transformando numa igreja. A gente se reúne uma vez por semana, gente de várias partes do Brasil, e quinta-feira passada nós estávamos numa reunião e eu falei, gente, vamos ser resposta à nossa oração, vamos levantar
uma oferta para ajudar alguém lá de Manaus. E nós estamos ajudando lá 2 pessoas, uma senhorinha, porque acrescida isso, gente. Manaus agora é época de chuva. Chuva. Tudo alagado. Chove pra caramba. Então, nós estamos tentando ajudar uma senhorinha lá, 2 senhoras, mãe e filha, a reconstruir, a construir uma casinha, porque eles moram num quarto só. Eu vi o vídeo da velhinha de 75 anos, sentada na cama com o pezinho para cima, porque a água estava cheia d'água. A casa estava cheia d'água. Eu falei, nós temos que ser resposta. E aí nós estamos levantando uma oferta, uma ajuda para a construção dessas 2 casas lá. Qual é a nossa resposta, gente? Nós oramos, estamos dispostos a ser resposta? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu estava falando na reunião do nosso grupo de terça-feira que a gente faz muita oração do servo, né? Oração do repórter, contando história para Deus. Fala, Deus, olha isso, olha aquilo, a gente dá estatística para Deus. Mas nós estamos dispostos a fazer a oração de Isaías? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eu vou ser resposta à minha oração. Mas não para por aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. O que é isso, gente? Primeiro é humilhação, segundo é oração, terceiro é consagração. A consagração inclui prática de disciplinas espirituais, como jejum, leitura e meditação na palavra, tempo a sós com Deus, entrega de dons, talentos e bens ao Senhor, fazer tudo para a glória de Deus, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, servir só ao Senhor e não a Mamon, consagração, devoção. A gente anda por aí, eu sou devoto ao santo tal, eu sou devoto ao santo tal. Você é devoto a Jesus? A sua devoção é para Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Meus irmãos, nós não podemos mais viver esse tipo de vida. Meio cá, meio lá, entendeu? Como diz o outro lá, meio pedra, meio tijolo, meio cascaia enrolada. É um negócio assim, marromeno. Consagração. O Senhor, o Espírito está preparando a noiva. É hora de consagração, buscar a face do Senhor. Nós estamos tendo tempo para ver todas as séries no Netflix e tal, mas estamos tirando um tempo para estarmos a sós com Deus, meditação na palavra, oração, leitura. Meus irmãos, não adianta só orar. Deus espera mais. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, consagração. E, finalmente, diz o texto, e se converter dos seus maus caminhos, conversão. Olha só, nós começamos falando de humilhação, oração, consagração e conversão. A conversão inclui abandono de práticas pecaminosas, que inclui vícios, mau hábitos, abandono de amizades tóxicas, pessoas que não te fazem bem espiritualmente. Você está seguindo o conselho de ímpios. Muito cuidado com os conselhos dados por ímpios, pessoas que não temem a Deus, que acham que está tudo certo. Todo mundo faz isso, todo mundo rouba, todo mundo leva a namorada para o motel. Cuidado com essas companhias, essas pessoas que não temem a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, conversão significa abandono de práticas pecaminosas,
vícios, mau hábitos, abandono de amizades tóxicas, não viver conforme os conselhos dos ímpios, ter o dinheiro como servo e não ser possuído pelo dinheiro, não negociar a fé e os princípios da palavra de Deus, se submeter diariamente ao senhorio de Cristo. Meus amigos, meus irmãos, nós não podemos negociar princípios absolutos da palavra de Deus. Nós somos seguidores de Jesus. A gente olha para Jesus, Jesus nunca negociou nada. A gente não negocia, a gente não abaixa o preço. A gente não pode abaixar o preço. E a tendência nossa é assim, vamos abaixar o preço. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês o seguinte. A volta de Cristo será precedida de um grande avivamento. Eu estou falando isso, já é a 4ª vez que eu falo. A volta de Cristo será precedida por um grande avivamento. O avivamento passa por isso aqui, ó, por essas 4 condições. Humilhação, oração, conversão, consagração. Se nós não caminharmos por esse caminho, não adianta só orar. Senhor, sara a nossa terra. O Espírito Santo está preparando a noiva. A noiva é o corpo de Cristo. É a igreja, com letra maiúscula, que vai pregar o evangelho para todas as nações e o fim vai chegar. Esta é a última hora. Eu pedi o Elon para cantar aquela música Missão é Ação, que ajuda, abençoa e tal. Nós temos uma tarefa, nós temos uma missão. Uma missão. O Senhor Jesus foi assunto aos céus e nos deixou uma missão, uma tarefa. Nós somos os representantes credenciados de Jesus. O negócio de Jesus é a salvação de vidas. Ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E esse negócio é urgente. É urgente porque as vidas estão morrendo, as pessoas estão morrendo. É urgente porque Jesus está voltando. É urgente porque há pessoas agora, nesse exato momento, desesperadas, angustiadas. E se não for a gente, quem vai ser? Se não for a igreja, quem vai ser? Vai ser o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde? Não, é a igreja, a igreja. Eu e você, a igreja presente. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós queremos que a terra Brasília, né? Que o Brasil seja curado, nós temos que caminhar por 2 Crônicas 7,14. Não adianta só pedir a Deus. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, dos maus hábitos, dos vícios, das mentirinhas, dessas coisas que não agradam a Deus. Está entendendo? Viver uma vida santa, levar Deus a sério, não procurar Deus só na hora do sufoco. Entendeu? Não ser possuído pelo dinheiro. Não deixar que o dinheiro mande na nossa vida. Nós somos seguidores de Jesus. Eu creio que essa pandemia toda é um grito de Deus para a igreja, para nós, falando assim, e aí, como é que vai ser? Será que é essa noiva aí, essa igreja? Porque a noiva do Senhor, a igreja do casamento, né, das bodas do Cordeiro, diz o texto bíblico que é uma igreja sem mácula, sem mancha. Não é uma igreja que negocia favores com o governo. Não é uma igreja que serve a mamon, onde a organização já engoliu o organismo. Não é essa igreja, não. Estou falando de uma outra igreja, uma igreja. Igreja. Corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. É isso, gente. Se nós queremos que o Brasil sare, nós temos que caminhar pelo caminho de 2 Crônicas 7,14. Isso vale para os irmãos que estão lá nos Estados Unidos, para a igreja que está lá nos Estados Unidos, e para a igreja que está na Itália, para a igreja que está na Espanha. É isso. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. Perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a terra, eu vou curar a terra. Ah, eu quero ver Belo Horizonte curado. Eu quero ver Minas Gerais curado. Eu quero ver o Brasil curado. Eu quero ver o mundo curado.
Eu e você, igreja presente, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor.